Bom, novamente, boa noite a todos. Bom, nós pretendemos tratar um pouquinho sobre o Salmo de número 1. E não pretendo falar nenhuma novidade aqui, pessoal, coisa que todo mundo já conhece, mas às vezes a gente não se atenta muito, né? Bom, então vamos abrir lá no Salmo de número 1. Não existe um consenso sobre quem escreveu esse salmo. Eu estava procurando na internet, não existe um consenso. A maioria deles são atribuídos a Davi, mas esse salmo não tem uma certeza se foi Davi ou se foi algum outro salmista. O livro de Salmos ele abrange um período de aproximadamente 1000 anos, desde Moisés até Esdras. Moisés também escreveu alguns salmos. A maioria deles, porém, foi redigida uns 300 anos entre Davi e Ezequias. E esse Salmo primeiro, ele é uma boa introdução para o livro de Salmos, porque ele vai trazer dois temas, e dois temas que são muito recorrentes no livro de Salmos. O primeiro tema é a diferença clara entre o justo e o ímpio. E aqui eu lembro, o Jorge não tá aqui, mas às vezes ele tá assistindo, eu vou fazer uma menção aqui, falar, eu tô lembrando do que o Jorge costuma falar. Ele costuma falar sempre assim, sobre ser filho de Deus. Às vezes pergunta às pessoas, você acha que todos são filhos de Deus? Ele já até me perguntou uma vez, eu fiquei assim, ô Jorge, você tá me perguntando isso assim do nada, você quer uma... Aí eu falei com ele lá, não, você está certo, nem todos são filhos de Deus. Alguns são criaturas de Deus, né? Então, esse é um tema recorrente no livro de Salmos. O justo e o ímpio. E não existe nenhum meio termo. A gente vai ver nesse salmo que ele não apresenta nenhum meio termo. Ou ele é justo, ou ele é ímpio. E também um outro tema que é muito comum é muito comum no livro de Salmos e também no primeiro, é a respeito da sorte atual e ao destino final dos seres humanos. Ou seja, ele mostra esses dois personagens, o justo e o ímpio. Ele vai mostrar o final desses dois personagens. Isso também está muito comum em diversos outros salmos. Vamos ler então o Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom, esse é o primeiro salmo, curtinho, 6 versículos, mas ele traz lições muito importantes para as nossas vidas. Se algum irmão quiser participar também, pode trazer um comentário para acrescentar aqui no nosso estudo. Né? Então, como eu disse, ele apresenta dois personagens, o justo e o ímpio, e a humanidade é dividida nessas duas categorias sem um meio termo. E também o destino eterno dos seres humanos, dessas duas categorias. Está bem indicado na primeira palavra do Salmo, bem-aventurado, e na última palavra do Salmo, que é perecerá. Bem-aventurado o justo, enquanto que o caminho do ímpio perecerá. Então,
Ao lidar com esses dois temas, o autor do Salmo 1 está apenas antecipando o que o próprio Senhor Jesus iria ensinar. Então nós vamos dividir esse salmo em duas partes. A primeira, ele está falando do justo. São os versículos de 1 a 3. E depois ele vai falar do ímpio, os versículos de 4 a 6. Nós vamos começar então primeiro falando da primeira parte, a prosperidade do justo. O justo aqui, ele é primeiro descrito negativamente e depois ele é descrito positivamente. Primeiro, o primeiro versículo, ele descreve ele negativamente. Então ele vai trazer 3 coisas que o justo não faz. O justo, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não imita a conduta dos pecadores. E ele também não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Essas 3 expressões, elas foram cuidadosamente colocadas aqui, exatamente porque a gente percebe uma progressão. Nós vemos que a primeira, olha só, anda, imita ou se detém e senta. Conselho, conduta, roda. Ímpios, pecadores e escarnecedores. A gente vê que primeiro ele ouve o conselho. Depois ele começa a agir como eles, ou seja, ele segue o conselho. Isso aqui não estou falando que o justo faz, o justo ele não faz isso. Agora o ímpio, ele ouve o conselho dos ímpios, depois ele se detém nesse caminho, ou seja, ele começa a agir como eles, e depois, logo, ele já está no meio deles, né, no meio dos escarnecedores. Porém, o justo, ele não faz isso. O justo não modela sua conduta pelo conselho de pessoas más, ou seja, ele não crê como elas. E mais, os justos não se deixam influenciar pelos princípios de ímpios persistentes, ou seja, ele não se comporta como eles. Muito menos permanecem entre os cínicos que zombam de Deus abertamente. Não faz parte do reino, ou seja, ele não permanece entre esses que não fazem parte do reino. E aqui é bom a gente definir algumas coisas. O que é o justo e o que é o ímpio? Bom, o ímpio é mais fácil, então vamos começar pelo ímpio. O ímpio, ele é, de certa forma, bem facilmente descrito, ele é alguém que não teme a Deus. Ele é quem não tem o temor pelo Senhor, é quem não ama o Senhor. O justo, pelo contrário, é aquele que ama o Senhor. Mas existe algum homem que seja justo de fato? Nós somos justos apenas quando nós somos justificados por Deus. Quando nós temos a justiça imputada através do Senhor. Ou seja, quando cremos através do novo nascimento, nós somos então considerados justos. Então, o justo, ele se afasta dos ímpios dessa forma. Não se trata de sair de longe deles e ficar, não quero distância de todos esses ímpios aí. Não se trata exatamente disso. Mas, como nós vimos, ele não dá ouvido, ele não age como eles e não se assenta junto com eles, ou seja, não participa daquela zombaria que eles fazem. Olha lá, Provérbios capítulo 13, versículo 20. Isso aqui está falando muito bem de como nós agimos com as nossas companhias, né? Olha lá. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Isso aqui fala muito sobre as nossas companhias, né? Se nós estamos realmente dando ouvidos ao conselho dos ímpios, nós estamos agindo como eles, ou se nós estamos nos assentando com eles. A próxima parte, ele vai caracterizar agora o Pode falar. Satanás ele trabalha muito nessa temática aí, né? De, 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 de,
né? Você vê lá a queda do homem, Satanás está lá, né? Não, pode comer, eu digo que você comer. E essa cura. Entendeu? Você vai saber o bem, o mal, você vai ser como Deus. Entendeu? Estou dando aconselhando, né? E a gente, na nossa vida diária também, a gente ouve conselho, às vezes, não são conselhos assim abertos, mas são, sabe, tendência que às vezes a gente acaba se induzindo, né? Hoje, nesse campo tecnológico que nós temos hoje, a gente bombardeado com essa questão, sabe? Um conselho que nos distancia de Deus, que nos conduz a um caminho que vai fazer com que a gente se detenha nesse caminho, que vai levar a gente a sentar, né? Então, o nosso desafio é buscar mesmo a presença do Senhor, as coisas de Deus, e não sejamos levados, né? É isso mesmo, que como você falou, mas uma vida perdida. Certo? A gente pode ter uma alma salva, mas pode ter uma vida perdida. Né? Então, como você falou, o inimigo ele é astuto mesmo. Ele não é à toa que ele é o enganador, né? Ele vai trazer conselhos que à primeira vista parecem coisa boa, mas que a gente vai ver depois que o caminho dos ímpios perecerá, vai dizer no final do Salmo. Então agora vamos descrever o justo positivamente no versículo 2, que diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então o justo, ao invés de dar ouvidos ao conselho dos ímpios, ele dá ouvido o quê? A palavra de Deus. Ele tem a lei do Senhor no seu coração. E a lei do Senhor é um tema muito constante nos Salmos. A gente vê o Salmo 119, todo o versículo fala da lei do Senhor. De uma forma ou outra, às vezes mandamento, lei, palavra, mas todos os versículos falam da lei do Senhor. E essa que é a importância que nós devemos dar. O justo, ele não só medita de dia e de noite, mas ele tem prazer ao fazer isso. E aqui a gente vê que isso realmente é coisa do novo nascimento. Porque nós, como criaturas naturais, nós nunca teríamos prazer na lei do Senhor. Apenas com o Espírito habitando em nós, ele sim nos permite termos prazer na lei do Senhor. Ele segue toda a revelação de Deus como guia da vida. E aqui, olha só, anotei aqui, Romanos capítulo 8, versículo 7. Coloca aí, Patrícia. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Ou seja, indicação do novo nascimento, que apenas quando nós nascemos de novo, que nós podemos ter o prazer na lei do Senhor. E aí eu fiquei me perguntando, mas medita de dia e de noite, o que poderia significar essa expressão? Será que é tipo aquele pessoal que fica meditando, fazendo fazendo aqueles mantra, ou fica só decorando o versículo e repetindo de novo, com um mantra mesmo? Será que é isso? Fazendo isso o dia inteiro, de dia e de noite? Na verdade, quando o escritor ele fala que de dia e de noite, ele quer dizer que deve ser algo constante mesmo. Realmente tem que ser algo constante. Deve ser sempre. Mas o meditar aqui não se trata disso, de ficar só repetindo o verso sem contexto. Isso aqui se trata de realmente aplicar a lei no nosso coração. Nós temos que realmente aplicar a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque nós vamos ter prazer nela. Porque o justo tem prazer em fazer isso. Então, tudo que eu fizer
vai ser pautada pela palavra de Deus. Isso que o justo tem prazer em fazer. E logo isso vai ser a todo momento. E aí então, no versículo 3, ele vai continuar descrevendo o justo. Diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. E essa é uma imagem muito bonita, e tem muito parecida lá em Jeremias. Abre pra gente aí em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Olha só, Jeremias ele traz uma imagem semelhante. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Até o 8. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse aí é o ímpio. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Então, nós vamos destacar aqui os 4 pontos que o salmista descreve o justo. Primeiro, ele diz que o justo ele é plantado. Ele será como uma árvore plantada. E aqui ele está falando de firmeza. Já tentou empurrar uma árvore até ela sair do chão? Difícil. Porque a árvore, a raiz dela está firmada no chão. Você precisa de uma máquina bem forte para conseguir arrancar ela. E aqui eu lembro daquela passagem sobre o Senhor Jesus está falando da casa na rocha e a casa na areia. O tolo ele constrói a casa na areia, e aí vem os problemas, vem a chuva, o vento, a enchente, e a casa na areia é levada, mas a casa na rocha, ela não é levada. Ou seja, o Senhor Jesus mesmo ele fala que o sol ele vem sobre o justo e o injusto, que a chuva ela vem sobre o justo e o injusto. Porém, o justo ele está firme. Se ele estiver firme no Senhor, ele subsiste. Essa árvore ela está plantada junto a ribeiros de águas. O Senhor Jesus ele é a água viva. Quem tomar dele não sentirá mais sede. Ele mesmo fala isso. Ou seja, essa árvore está plantada ali onde ela vai ter mais nutrição, onde ela vai ser mais nutrida. Ali naquele ribeiro ela vai ter um suprimento constante de alimento e refrigério. Ela também é produtiva, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E aqui eu lembro daquela passagem que o Senhor fala: pelos frutos conhecereis. E o justo, ele dá o fruto no seu tempo. Demonstra as virtudes do Espírito. Suas palavras e atos são sempre oportunos e apropriados. Muitos se beneficiam de seus frutos. São alimentados de fato e podem crescer mais saudáveis. Aqui com essa expressão, né? Ela dá o fruto no seu tempo. Não é no tempo... aqui eu lembro daquela passagem que fala assim... tudo tem o seu tempo, né? Se não me engano, lá em Eclesiastes. Isso. Tudo tem o seu tempo. E aqui nós vemos a árvore, ela tem o tempo para dar frutos, né? E às vezes a gente perde a esperança por não ver os resultados, mas tem o tempo certo para dar fruto. Toda árvore tem. A gente lá na roça costuma ter sempre
pegar fruta para fazer suco, né? Aí tem sempre as épocas do ano que a gente faz suco diferente, porque é a época que dá fruta diferente. Aí lá tem muita fruta e tá sempre tendo fruta diferente, porque cada fruta no seu tempo determinado. E o justo, ele dá o seu fruto no seu tempo. Ela também é permanente, essa árvore. As suas folhas não cairão. Sua folhagem não murcha. Sua vida espiritual não está sujeita a mudanças cíclicas. Em vez disso, é caracterizada por renovação interior contínua. Muitos se beneficiam de suas sombras, remédios e bálsamos. É um frescor para muitos. Aqui ele está falando de vida eterna, né? Aquele que aceita o Senhor, ele tem uma vida eterna. A morte é apenas o início da eternidade, a morte física. Ele não passa pela morte eterna. Então, a árvore plantada, ela é permanente, suas folhas não cairão. E ela também é próspera. E tudo quanto fizer, prosperará. Uma vida rica da graça de nosso Senhor. Pessoa que alcança os alvos espirituais. E hoje em dia o pessoal fala muito de prosperidade, né? Principalmente em algumas denominações. Mas aqui, quando fala em prosperidade, eu lembro, sabe de quê? Salmo 128. Coloca aí pra gente. O Salmo 128, ele descreve muito bem o que é uma prosperidade bíblica. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Acabou? E quando eu penso aqui em prosperidade, e tudo quanto fizer prosperará, eu lembro desse salmo. E a prosperidade bíblica não se trata de ficar rico, simplesmente, ter muitas posses, muitos bens, mas sim bens eternos, né? Tesouros no céu. E a segunda parte do Salmo, ela vai falar então do fim dos ímpios. Quando nós trilhamos esse caminho aqui, o resultado é prosperidade. Né? Você trilha o caminho de verdade, o caminho das bênçãos do Senhor, vai a prosperidade, não só financeira, mas prosperidade de coisas que dinheiro não compra. Né? Prosperidade de família, de harmonia, de bem-estar, sabe? Desses detalhes que às vezes o dinheiro, né? As pessoas às vezes não tem nada, o que ele tem só é dinheiro. Né? Às vezes acontece esse detalhe. Então, versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Moinha que palha. Os ímpios são como a palha que o vento espalha. Olha Mateus 15, verso 13. Aqui o Senhor Jesus está falando, se eu não me engano, com os fariseus, e ele diz assim: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Fazendo um contraponto com a árvore que está plantada junto aos ribeiros de águas, o Senhor Jesus ele fala que toda planta que o Pai não plantou será arrancada. E assim são os ímpios. Sua condição atual e destino futuro são completamente diferentes do justo. E abre então Mateus 3, verso 12. Que aí a gente vai entender essa passagem. Em sua mão, aqui está falando sobre o julgamento eterno. Em sua mão tem a pá. Aqui é João Batista falando do Senhor.
e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E aqui a gente tem que pensar como que eles faziam para colher o trigo na época. O trigo ele era juntado com aquela palha, e aí ele era lançado com um garfo, lançado no ar, geralmente no topo de alguma colina, algum lugar alto que ventasse bastante. E aí o trigo era jogado com aquela palha para cima. O trigo, e a semente, ele ia cair de volta no chão. Mas a palha, o vento ia levar. E aí ia separar do trigo. E aí nós temos algumas características do ímpio. Como o versículo que a gente leu lá em Mateus, essa palha, ela será queimada no julgamento final. Olha só, os ímpios, eles são como as palhas. Primeiro, eles não são plantados. A palha, ela é facilmente levada pelo vento. É exatamente para isso que eles jogavam para o alto, para o vento levar a palha embora. Ou seja, eles não são plantados, eles não têm firmeza que o justo tem. Eles não têm consistência ou substância alguma, eles não são produtivos. Enquanto que o justo ele é produtivo, ele dá o seu fruto no seu tempo, a palha não tem valor, ela está ali para ser jogada fora. O trigo é que tem o valor. São instáveis quando vêm as tempestades da vida e facilmente se dispersam, ou seja, eles não são permanentes também. E, novamente, não são firmes. Como eu disse, as dificuldades elas vêm sobre o justo, sobre o injusto. Mas o ímpio, ele é como aquele sujeito que construiu uma casa na areia. Vem as dificuldades e vai cair. São facilmente levados pelo julgamento de Deus. A ideia básica por trás da palavra hebraica para ímpios parece ser inquietude. Abre lá pra gente, Isaías 57, 20 e 21. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Ou seja, esse é o caminho dos ímpios. Eles não têm paz. Aí o versículo 5 vem dizendo: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, eles não vão ter lugar. Realmente, não vão ter lugar com os justos. E aí o versículo 6, ele vai terminar isso falando assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Abre pra gente Jeremias, só para finalizar. Jeremias 32, verso 19. Isso. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Ou seja, o Senhor ele conhece o caminho do justo e o caminho do ímpio. E o caminho do ímpio perecerá. E é por isso que nós temos que buscar, aplicar na nossa vida, como eu disse. Isso que o Salmo ele vai dizer sobre o justo. Não dar ouvido ao conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. É isso que eu queria trazer para os irmãos. Se algum irmão tiver um comentário para acrescentar. Tem um dilema sobre a questão do ímpio, no Salmo 73. Ele tem um grande dilema em relação da vida visível do ímpio. Aquilo que ele via. Ele via no ímpio prosperidade, ele via no ímpio tranquilidade, alegria, ele via no ímpio não ter aperto na moto, não ter fadiga no trabalho. Entendeu? Então, os olhos dele conseguiam ver. E ele quase escorregou os pés,
Aí ele diz assim, ó, quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Quando Deus não mostrou para ele o fim deles, ele só conseguia alcançar o que ele queria. Né? Por causa disso que nós temos que buscar o Senhor com fé. Né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é aquilo que nós não vemos, mas esperamos. Né? Então, o ímpio, aparentemente, ele tem uma vida mais tranquila, mas não compensa sentir inveja. Né? Às vezes dá até vontade de acertar, às vezes dá vontade até de parar, mas vale a pena persistir na caminhada, no caminho estreito. Né? É muito interessante isso. É isso aí. Que como eu disse, é um tema muito comum no livro de Salmos, e é exatamente para desmistificar isso que o salmista ele coloca. É interessante, começa o livro com exatamente essa temática, para mostrar que esse é o caminho dos ímpios e esse é o caminho dos justos. O caminho dos justos é conhecido pelo Senhor, mas o dos ímpios perecerá. Agradeço a oportunidade dos irmãos.